Fala, galera! O ambiente dentro do Corinthians está fervendo como há muito tempo a gente não via. Quem acompanha o clube sabe que quando entra em época de eleição, os bastidores se tornam um verdadeiro campo de batalha. Dessa vez não é diferente, e tudo isso no momento em que o time ainda lida com problemas pesados dentro de campo e também fora dele. A sucessão presidencial que acontece agora na segunda-feira vai decidir quem vai assumir esse mandato tampão até o fim de 2026, depois da saída conturbada de Augusto Melo. Só para situar, essa não é uma eleição direta. Ou seja, não são os sócios que votam, muito menos a torcida. São apenas os conselheiros, tanto os vitalícios quanto os trienais, que têm direito de escolha. Ao todo, quase 300 nomes vão bater o martelo sobre quem será o presidente até o encerramento da gestão que originalmente era do Melo. E olha só, tem critério até para ser eleitor. O conselheiro precisa ter sido eleito pelo menos 2 vezes e não pode ter condenação criminal nos últimos 8 anos. Isso reduz a lista de votantes, mas mantém o jogo de articulação política bem vivo. E quando a gente fala de política corintiana, já sabe, é um jogo pesado, cheio de alianças, grupos e interesses que vão muito além das 4 linhas. Nesse cenário, aparecem alguns candidatos. O atual presidente interino, Osmar Stabile, é um deles. Ele assumiu depois do impeachment de Augusto Melo e tenta mostrar trabalho nesse curto período, justamente para convencer os conselheiros de que merece continuar. A verdade é que, mesmo tendo pouco tempo no cargo, ele já carrega o peso de todas as crises que o Corinthians vem enfrentando, desde a parte financeira até o clima tenso no departamento de futebol. Por outro lado, ele tem a vantagem de já estar na cadeira, de conhecer a máquina por dentro e de participar diretamente da reestruturação que o clube tenta implementar. Mas não é só ele que corre por fora. André Castro também entrou na disputa e vem tentando se posicionar como uma alternativa, inclusive com aquele famoso projeto de captação bilionária no mercado financeiro, que ele prometeu detalhar melhor nos próximos dias. Ele é um conselheiro ativo, tem um discurso moderno e fala em profissionalização e em novas formas de receita. Só que dentro do Corinthians, discurso é uma coisa, prática é outra, e o que vai contar de verdade são as alianças políticas que ele conseguir formar. Agora, quem chegou com força nos últimos dias foi Antônio Roque Cittadini. Esse nome dispensa apresentações para quem acompanha o clube há mais tempo. Já foi vice-presidente, já foi diretor, é um personagem que conhece como poucos o funcionamento interno do Corinthians. E numa entrevista recente, ele soltou declarações que mexeram com os ânimos. Entre outras coisas, Cittadini disse que, se eleito, pretende adotar uma gestão de futebol totalmente profissional, com um executivo contratado para tocar o departamento. E aí veio a parte polêmica, ele afirmou que não sabe se Fabinho Soldado estará nos planos. Essa frase repercutiu muito, porque o Fabinho Soldado é hoje uma das figuras mais importantes dentro do clube. Foi contratado na gestão Augusto Melo, manteve-se no cargo com Osmar Stabile e virou uma peça fundamental na condução do departamento de futebol, principalmente em um momento de tantas restrições financeiras. É ele quem tem que se virar para montar elenco com pouco recurso, buscar jogadores em condições especiais de mercado, negociar salários e luvas em vez de pagar grandes transferências. O trabalho não é fácil, mas foi justamente isso que projetou o nome dele nacionalmente. Agora, imagina como fica a cabeça de um profissional que escuta, de forma pública, um candidato dizendo que talvez ele não permaneça. Isso gera uma instabilidade enorme. É claro que em qualquer eleição sempre existe a possibilidade de mudanças, mas geralmente os dirigentes evitam esse tipo de declaração aberta justamente para não prejudicar o ambiente interno antes da hora. Quando o Cittadini solta essa, ele acaba criando uma dúvida não só na cabeça do Fabinho, mas também de Dorival Júnior e de todo o elenco. Afinal, se o executivo de futebol pode cair, o técnico também pode, e os jogadores já começam a pensar se ainda terão respaldo com uma nova gestão. E isso pesa demais porque o Fabinho Soldado tem mercado. Ele já recebeu propostas concretas, como para ser CEO do Atlético Mineiro, e também foi sondado por outros clubes. Quando um profissional desse nível percebe que dentro do Corinthians não existe garantia de continuidade, é natural que ele fique balançado. Afinal, ele poderia aceitar um projeto em outro lugar, com mais estabilidade, em vez de ficar à mercê de disputas políticas.
É como se ele tivesse que provar o tempo todo que merece permanecer, mesmo já tendo mostrado resultados importantes. Do lado dos jogadores, a situação não é menos complicada. Todo mundo sabe que dentro de campo já existe uma pressão enorme, ainda mais num clube como o Corinthians, onde a cobrança é sempre no limite. Aí entra a parte fora de campo, com salários atrasados, dívidas de direitos de imagem, incertezas sobre a direção do futebol. Isso cria um clima de insegurança, e o reflexo pode aparecer diretamente no desempenho. Não é à toa que, quando surgem notícias de atraso ou de indefinição nos bastidores, o rendimento em campo costuma oscilar. O jogador entra em campo pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e não apenas no jogo. E enquanto tudo isso acontece, a eleição segue se aproximando. Até sexta-feira todos os candidatos precisam registrar oficialmente suas chapas. A partir daí, o que vai pesar mesmo são as articulações internas. Quem tem mais apoio no conselho? Quem consegue unir grupos rivais? Quem é visto como uma figura de estabilidade? Essas perguntas vão definir o futuro imediato do Corinthians. Só que, até lá, cada entrevista, cada frase solta, cada promessa vira munição nesse tabuleiro. Foi o caso do Cittadini ao falar sobre o Fabinho, e também foi o caso quando ele criticou o ritmo da reestruturação conduzida por Osmar Stabile, dizendo que o processo anda muito devagar. É um cenário que deixa claro como política e futebol caminham lado a lado no Corinthians. E isso tudo acontece enquanto o clube ainda tenta resolver o problemão chamado transfer ban. A dívida com o Santos Laguna, referente ao zagueiro Félix Torres, continua travando qualquer possibilidade de contratação. O valor é pesado, mais de 6 milhões de dólares, algo em torno de 33 milhões de reais. O Corinthians já tentou negociar de várias formas. Primeiro ofereceu pagar 30% do valor à vista e parcelar o restante. O Santos Laguna recusou. Depois subiu para 50% de entrada, também recusado. Agora a última proposta é pagar 70% à vista e dividir o restante em parcelas. É praticamente o limite do que o clube consegue oferecer no momento. Se essa proposta for aceita, o Corinthians consegue derrubar o bloqueio e terá até o dia 2 para registrar novos jogadores. Se não for, aí complica de vez. O clube até espera por algumas receitas, como o pagamento do Bahia pela compra de Cauê Furquim, que rendeu 14 milhões de reais à vista, além de uma antecipação de 50 milhões vinda do contrato com a Nike. Mas mesmo com essas entradas, a dívida continua grande, e ainda existem outras pendências pela frente, como os valores referentes a Matias Rojas e Rodrigo Garro. Isso mostra como o problema financeiro do Corinthians é profundo, não é algo que se resolve com um único pagamento. Enquanto essa novela rola, a expectativa por reforços cresce. E um nome que voltou ao radar é o do zagueiro Luizão. Ele foi revelado pelo São Paulo, foi para o West Ham da Inglaterra, mas não conseguiu espaço e agora está livre no mercado. A vantagem é que, por estar sem clube, a contratação envolveria apenas salários e luvas, sem custo de transferência. Além disso, ele já deixou claro que tem vontade de jogar pelo Corinthians, até porque sua família tem ligação com o clube. Só que novamente a questão do transfer ban atrapalha tudo. O que torna o caso interessante é que Luizão é jovem, tem apenas 24 anos, é alto, forte fisicamente e ainda pode evoluir muito. Claro, não deu certo na Inglaterra, mas quantos jogadores já passaram por situação parecida e depois renderam no Brasil? A gente pode lembrar de vários casos, inclusive atacantes que voltaram desacreditados e se tornaram protagonistas por aqui. Luizão poderia ser uma aposta desse tipo, baixo custo, potencial de crescimento e identificação com o clube. Mas enquanto o bloqueio não for resolvido, o Corinthians só pode assistir outros clubes sondando o jogador. Inter, Fortaleza e até times da Arábia já aparecem como interessados. E no meio disso tudo, Dorival Júnior precisa seguir trabalhando com o que tem. Só que nem isso está fácil. O técnico perdeu José Martins, que fraturou a mão em um treino e precisou passar por cirurgia. O tempo de recuperação é estimado entre 3 e 4 semanas, o que deve tirá-lo de jogos importantes, incluindo a primeira partida contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Para piorar, Ranieri está suspenso,
Carrillo ainda se recupera de lesão ligamentar e Garro vive uma situação delicada por conta do joelho. Ou seja, todo o meio-campo pode ficar desfalcado justamente em um duelo de mata-mata, daqueles em que qualquer detalhe faz a diferença. É nesse caldeirão que o Corinthians vive hoje. Um clube gigante, com uma torcida apaixonada, mas que se encontra dividido entre crises financeiras, problemas políticos e desfalques dentro de campo. E o detalhe é que tudo isso se mistura. A eleição pode definir quem será o responsável por resolver as dívidas, negociar a queda do transfer ban e dar respaldo ao departamento de futebol. Mas até lá, cada palavra, cada gesto e cada decisão reverbera como uma bomba dentro do clube. Enquanto a gente fala sobre tudo isso, é impossível não pensar na instabilidade que toma conta do Corinthians. Não é só uma questão de quem vai ser presidente ou de qual nome vai assumir o comando político, é sobre como essa indefinição atinge diretamente o trabalho de quem está lá no dia a dia do futebol. Porque no fim das contas, o jogador que entra em campo precisa estar com a cabeça tranquila, e o técnico precisa ter certeza de que tem respaldo para tocar o projeto, mas no Corinthians de hoje nada disso existe. É um cenário em que cada entrevista, cada frase de candidato, cada rumor que surge no noticiário pesa como se fosse uma pancada dentro do vestiário. Pega o caso do Fabinho Soldado, por exemplo. O cara deixou um cargo confortável de scout no Flamengo, veio para o Corinthians num momento complicadíssimo, em pouco tempo, virou um dos executivos mais valorizados do futebol brasileiro. Não é exagero. O mercado enxerga nele uma capacidade muito grande de lidar com restrições financeiras, porque o Corinthians não tem grana para sair contratando estrelas, e mesmo assim ele encontrou soluções. Jogador livre de contrato, acerto de luvas, negociação de prazos, e ainda assim conseguiu manter o elenco competitivo. Isso é o tipo de habilidade que desperta interesse, tanto que já recebeu proposta para ser CEO do Atlético Mineiro, já foi sondado por outros clubes grandes, mas mesmo assim seguiu no Corinthians. Agora, como é que o cara se sente ouvindo que pode ser descartado por um candidato antes mesmo de a eleição acontecer? É claro que isso mexe. E não mexe só com ele. Dorival Júnior também fica numa situação delicada. Ele foi mantido no cargo por Stabile depois da queda de Augusto Melo, mesmo tendo sido contratado na gestão anterior. Era um sinal de continuidade, de respeito ao trabalho que já vinha sendo feito. Só que a partir do momento em que surgem declarações de que tudo pode mudar, é inevitável que o técnico comece a se perguntar se vai continuar no cargo ou se logo vai ser substituído. E o pior é que essa dúvida chega até os jogadores. A confiança no projeto balança, e em mata-mata ou em campeonato de pontos corridos isso pesa demais. Aí você soma a isso os atrasos em premiações, as dificuldades para pagamento de direitos de imagem, as dívidas que se acumulam e o clima no elenco vira um barril de pólvora. Muitos atletas já convivem com a incerteza de quando vão receber, e ainda têm que lidar com a possibilidade de mudança completa no comando. Isso tira a tranquilidade de qualquer profissional. É diferente de um clube que está em crise financeira, mas que ao menos tem uma direção estável. No Corinthians atual, não tem nem isso. E no meio dessa confusão, ainda existe o tal do transfer ban. Esse é um fantasma que não sai de cena. O bloqueio imposto pela FIFA impede o clube de registrar qualquer jogador enquanto não quitar a dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres. O valor é pesado, mais de 6 milhões de dólares, que em reais passa de 30 milhões. O clube tentou parcelar, fez proposta de 30% de entrada, depois 50%, agora 70%. Todas recusadas até agora. O Santos Laguna bateu o pé, quer receber praticamente tudo de forma mais imediata, porque não confia mais em promessas. E quem pode culpá-los? O histórico recente do Corinthians em relação a pagamentos não inspira confiança em ninguém. O problema é que enquanto isso não se resolve, o clube perde tempo e espaço no mercado. Jogadores que poderiam reforçar o elenco acabam fechando com outros times, porque ninguém vai ficar esperando o Corinthians resolver suas dívidas para só depois assinar. É aí que entra a história do Luizão, zagueiro revelado no São Paulo, que foi para o West Ham e agora está livre. Um cara jovem, com 24 anos, forte fisicamente, que já demonstrou qualidade nas categorias de base.
O próprio atleta tem vontade de vestir a camisa do Corinthians, já deixou claro que gostaria de jogar no clube da sua família. Mas, enquanto isso, outros clubes como Internacional, Fortaleza e até equipes de fora do país já estão de olho. E a realidade é dura. Hoje o Corinthians não tem como brigar de igual para igual, porque o transfer ban impede qualquer registro. O curioso é ver como a torcida divide opiniões sobre isso. Tem gente que olha para o Luizão e diz que não serve, porque não conseguiu espaço na Premier League. Outros lembram que muitos jogadores não se adaptaram na Europa, mas voltaram e arrebentaram no Brasil. O exemplo mais fácil é o Gabigol, que não conseguiu se firmar no Inter de Milão, mas voltou para o Santos e depois brilhou no Flamengo. O próprio Paulinho, ídolo corintiano, não conseguiu se destacar em algumas passagens por clubes europeus e depois fez história aqui. Então não dá para julgar o jogador só pelo que aconteceu lá fora. Luizão é uma aposta de baixo custo, que pode dar certo. E se não der, o prejuízo não será grande, já que não envolve pagamento de direitos econômicos. Só que, de novo, tudo isso depende de resolver o transfer ban. E a dificuldade não é só pagar essa dívida com o Santos Laguna. Existem outras bombas no caminho, como os valores devidos a Matias Rojas e Rodrigo Garro, que somam mais de 60 milhões de reais. É um buraco sem fim. O Corinthians até tem receitas previstas, como antecipações de contrato e vendas de jogadores, mas nada disso é suficiente para apagar de vez os incêndios. É como tentar tampar um cano furado, você fecha uma saída e logo aparece outra. Enquanto isso, Dorival precisa lidar com um elenco desfalcado. José Martínez fraturou a mão e passou por cirurgia, ficando fora por pelo menos 3 semanas. Ranieri está suspenso. Carrillo continua tratando de uma lesão ligamentar séria e só volta no ano que vem. Garro sente o joelho e não se sabe se vai aguentar a sequência de jogos, principalmente em gramado sintético, como o da Arena da Baixada. Ou seja, num dos momentos mais importantes da temporada, quando o Corinthians tem pela frente mata-mata de Copa, o técnico pode ficar sem praticamente todo o setor de meio-campo. Isso é devastador. E tem mais, o clima de incerteza atrapalha também no mercado de reforços. Fontes internas afirmam que o clube já tinha um nome avançado, uma negociação bem encaminhada, mas que parou justamente por causa do bloqueio da FIFA. O nome não foi revelado, mas estava tão próximo que as partes já tinham discutido detalhes finais. Agora, tudo isso ficou travado. A esperança é que, se a proposta de 70% ao Santos Laguna for aceita, ainda dê tempo de inscrever o reforço antes do prazo final. Mas a cada dia que passa, essa janela se fecha um pouco mais. É curioso pensar como as coisas no Corinthians acontecem sempre no limite. O clube parece viver em um estado de emergência permanente, onde nada é simples, nada é resolvido com antecedência. É sempre correndo atrás do prejuízo, tentando apagar incêndios, fazendo manobras financeiras e políticas para sobreviver. E o mais incrível é que, mesmo assim, continua sendo um gigante, continua atraindo jogadores, continua tendo uma torcida que empurra e que acredita. Talvez seja justamente essa paixão que mantém o clube de pé, mesmo em meio a tantos problemas. Voltando à eleição, o peso das declarações públicas não pode ser subestimado. Quando Cittadini fala que talvez não conte com Fabinho Soldado, ele não está apenas respondendo uma pergunta de entrevista. Ele está mandando um recado para os conselheiros, para a torcida e para o mercado. Está dizendo que pretende fazer diferente, que quer profissionalizar, que vai colocar alguém de sua confiança. Só que, ao mesmo tempo, passa a imagem de instabilidade. Porque se amanhã ele vencer e decidir manter Fabinho, como fica? Depois de já ter dito publicamente que não sabia se contaria com ele, qualquer decisão perde força. E se decidir realmente trocar, será que o Corinthians vai ter tempo e estrutura para encontrar alguém tão valorizado quanto o Fabinho em plena crise? O fato é que a eleição de segunda-feira vai muito além de um simples nome. Ela vai decidir os rumos de um clube que hoje vive com dificuldades financeiras, que está limitado por um transfer ban, que tem desfalques sérios no elenco e que precisa urgentemente de estabilidade. Seja Stabile, seja André Castro, seja Cittadini, quem assumir vai ter pouco tempo para mostrar serviço, porque o calendário não para.
A bola segue rolando, os campeonatos seguem acontecendo, e a torcida não vai esperar meses por soluções. Cada derrota em campo vira munição para críticas fora dele. E é nesse contexto que os jogadores entram em campo. Imagina a cabeça de um atleta que sabe que não recebeu tudo o que tem direito, que pode perder seu treinador de um dia para o outro, que tem colegas lesionados e suspensos, que vê reforços sendo cogitados mas não contratados por causa de dívidas, e que ainda escuta promessas políticas de mudança. É praticamente impossível trabalhar em paz. Ainda assim, o Corinthians tem que jogar, tem que lutar em campo, porque a camisa é pesada demais para que alguém se esconda atrás de desculpas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro parece estar em plena ebulição com rumores que tomam conta das redes sociais e dos bastidores dos clubes. Felipe Coutinho estaria prestes a fechar com o Corinthians, reacendendo expectativas sobre a influência do jogador no cenário nacional. Segundo fontes não oficiais, o craque brasileiro, que já passou por grandes clubes da Europa, teria recebido propostas tentadoras do Timão, e os dirigentes estariam finalizando os detalhes para oficializar a contratação. O burburinho não é apenas sobre a chegada do atleta, mas também sobre o impacto que ele pode gerar na equipe, tanto em campo quanto na interação com a torcida. Coutinho, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, seria visto como uma peça-chave para transformar o setor ofensivo do Corinthians, algo que fãs e comentaristas já especulam com entusiasmo. A movimentação provoca ainda uma série de comparações com outros grandes nomes que vestiram a camisa alvinegra, levantando discussões sobre como ele se encaixaria na filosofia do time. A expectativa gira em torno não só de sua performance técnica, mas também de sua adaptação ao estilo de jogo brasileiro, mais rápido e intenso, diferente das experiências anteriores em ligas europeias, o que alimenta debates calorosos entre torcedores apaixonados e analistas do futebol nacional. Paralelamente, a possível chegada de Coutinho coincide com uma despedida marcante. Pedrinho, jovem talento que conquistou seu espaço e se tornou referência no ataque do Corinthians, estaria deixando o clube. O rumor da saída de Pedrinho gerou uma onda de sentimentos contraditórios entre a torcida, que reconhece a importância do atleta, mas tenta conciliar a esperança de novos nomes com a emoção da despedida. A saída do jovem artilheiro do clube é vista por alguns como uma oportunidade para o Corinthians renovar suas estratégias ofensivas, enquanto outros torcedores lamentam a perda de um jogador que conquistou corações com dribles, gols e assistências memoráveis. O impacto emocional desse movimento não deve ser subestimado. Jogadores que deixam clubes onde se consolidaram geram sempre burburinho e histórias de bastidores que alimentam especulações sobre os motivos reais de sua saída, incluindo propostas financeiras, ambições pessoais e até questões de planejamento de carreira. Além disso, a possível troca entre Pedrinho e Coutinho levanta questionamentos sobre o equilíbrio do time e como a nova formação poderá se comportar em jogos decisivos. Com rumores intensos, tanto a diretoria quanto os torcedores se encontram no centro de uma narrativa que mistura expectativa, ansiedade e a vontade de ver o Corinthians forte em competições nacionais e internacionais, alimentando debates intermináveis sobre estratégias, mercado e emoção. O clima nos bastidores do Corinthians se torna cada vez mais efervescente à medida que circulam especulações sobre negociações secretas, entrevistas não oficiais e movimentações de dirigentes que mantêm o torcedor em constante alerta. Há quem diga que Coutinho já teria passado por avaliações médicas preliminares e até visitado a sede do clube para entender a estrutura, enquanto outros garantem que a assinatura do contrato está apenas a alguns dias de ser concretizada. Essa proximidade alimenta rumores sobre o tipo de investimento que o Corinthians estaria disposto a fazer para trazer um jogador de nível internacional, e a possível chegada de Coutinho é interpretada como um sinal de ambição do clube em retomar protagonismo em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ao mesmo tempo, a despedida de Pedrinho intensifica as conversas sobre o futuro do setor ofensivo, a formação de novas duplas e a busca por alternativas para manter o nível de criação e finalização do time. A imprensa esportiva se divide entre quem acredita na concretização da contratação e quem considera os rumores exagerados, mas todos concordam que a movimentação é suficiente para gerar expectativa, discussões acaloradas e até projeções sobre como o elenco se comportará sob a liderança de um novo astro.
Essa combinação de chegada e saída transforma o clube em um verdadeiro laboratório de especulações, e torcedores não param de compartilhar palpites, desejos e preocupações nas redes sociais, transformando cada detalhe em tema de conversa e análise contínua. Não se pode ignorar também o impacto psicológico que tais rumores têm sobre os atletas, a comissão técnica e até a torcida. Felipe Coutinho, ao chegar em um ambiente carregado de expectativas, encontrará uma pressão singular, a necessidade de corresponder a um histórico de talento e a expectativa de ser a peça que faltava para o Corinthians reconquistar glórias. Ao mesmo tempo, Pedrinho, em sua despedida, lida com o desafio de deixar uma marca positiva e uma lembrança afetiva que será lembrada por torcedores, jornalistas e companheiros. A narrativa do burburinho não se limita ao campo. Entrevistas, stories, declarações de dirigentes e antigos companheiros alimentam um ciclo contínuo de especulação, aumentando o suspense sobre o futuro imediato do clube. As torcidas, divididas entre a saudade do jovem artilheiro e a esperança de ver Coutinho brilhar, se tornam participantes ativas dessa narrativa, comentando, debatendo e projetando cenários, muitas vezes sem qualquer confirmação oficial. Em meio a tudo isso, o clima é de expectativa, ansiedade e um desejo coletivo de que o Corinthians consiga equilibrar emoção, técnica e estratégia, e que a transição entre a despedida de Pedrinho e a possível chegada de Coutinho seja um marco positivo, capaz de gerar histórias memoráveis, tanto dentro quanto fora dos gramados. O burburinho, portanto, não se restringe a rumores isolados, mas cria um ecossistema de notícias, suposições e palpites que movimenta o cotidiano do Corinthians e do futebol brasileiro. A cada postagem, comentário e entrevista, a história se complexifica, tornando-se quase uma novela em que os personagens principais, Coutinho e Pedrinho, ocupam o centro das atenções. A torcida observa cada movimento, cada gesto e cada sinal da diretoria, tentando decifrar quando e como os rumores se tornarão realidade. Há uma expectativa generalizada de que, se a negociação com Coutinho se concretizar, o clube não apenas ganhará um jogador de destaque, mas também uma injeção de moral, visibilidade e prestígio, capaz de atrair mais talentos e consolidar uma nova fase. Enquanto isso, a despedida de Pedrinho permanece carregada de emoção, histórias de gols decisivos e lembranças que marcaram temporadas, criando uma narrativa de transição que mexe com corações, analistas e comentaristas esportivos. Entre especulações sobre contratos, negociações e performances futuras, o que fica evidente é que o burburinho em torno do Corinthians neste momento não é apenas sobre jogadores, mas sobre identidade, ambição e a eterna busca por equilíbrio entre passado e futuro, emoção e estratégia, deixando a torcida em um estado de expectativa constante, onde cada rumor é recebido com intensidade, debate e esperança. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!